Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso mais forte para Jesus? Glória a Deus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Nessa semana, os jovens estiveram em missão lá no Paraguai. Os jovens missionários. A galera voltou com o coração incendiado, queimando. Essa semana fui falar com a Lara, ela já começou a chorar. Fui falar com a Amanda, já começou a chorar. Está todo mundo emocionado com aquilo que eles viveram naquele lugar. Eu quero chamar aqui, a Amanda já está aqui, a Helena e o Samuel, para compartilharem um pouquinho daquilo que eles viveram nesses dias. Eles estão preparando um vídeo aí para tentar condensar e mostrar um pouquinho, de alguma forma, aquilo que eles viveram lá nesses dias. Mas não ficou pronto ainda, vai ficar pronto para o outro final de semana, né? Então eles vão compartilhar um pouquinho, preste atenção aí. Boa noite, Fire Up. Boa noite oficial. Galera, é incrível o que Deus está fazendo nas nações e poder fazer parte disso é maravilhoso. Eu acredito numa palavra que nós recebemos lá, de que o Senhor está só começando. E para todas as pessoas que me perguntaram como foi essa experiência, como que foi estar lá, a única coisa que eu posso dizer é que meu coração está cheio de alegria. Mas, ao mesmo tempo, há uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza pela compaixão que o Senhor nos permitiu ter e viver, por tudo que os nossos olhos viram, por tudo que os nossos ouvidos ouviram. Foram poucos dias, é uma viagem que a nossa igreja já fez para esse local, mas mesmo assim eu sei que todos os que foram e tantos que estavam aqui intercedendo foram transformados, porque é impossível você olhar para uma realidade assim e você não se constranger de que você precisa fazer mais, de que nós temos muito. É chocante, eu não sei colocar em palavras para vocês. Se eu tivesse 3 horas aqui para ficar falando com vocês, não seriam palavras suficientes. Eu só posso dizer, eu vou resumir bem rápido, porque a gente tem um tempo limitado. Mas só posso dizer que nós fomos lá muito preparados para derramar, para entregar. E como sempre, o Senhor com a sua graça nos constrange, nós recebemos muito mais do que nós poderíamos entregar. O local que nós fomos é um ambiente onde tem famílias acolhedoras. Para quem não sabe, famílias acolhedoras é basicamente famílias que acolhem crianças que foram retiradas das suas famílias por questões, vou usar palavras severas. Situações que talvez eu e você, a gente nunca imagine se quer passar. Ou sequer imagine que alguém passou. Então é uma realidade muito difícil. E aquelas crianças com essa realidade tão difícil, tinham sorrisos lindos no rosto. Tinha uma alegria assim contagiante. E eu falei, para algumas pessoas, elas só queriam brincar. Algumas se sentiram tão gratas pelo que a gente fez, pelo tempo que a gente gastou com elas, que elas queriam dar as suas coisas, elas queriam dar os seus brinquedos para nós, elas não sabiam como agradecer. Então, eu sou grata a Deus pelo que cada um pôde viver, eu sou grata a Deus pelas pessoas que ficaram aqui orando, por toda a igreja. Eu sei que muitos de vocês que não fazem parte diretamente do ministério estavam intercedendo, muitos contribuíram também, e a gente é grato por isso, por vocês permitirem que a gente fosse e vivesse aquilo, vocês fazem parte dessa missão. O Samuel ele vai compartilhar um testemunho que marcou muito a gente, eu creio que o Senhor vai tocar vocês também. Estejam com os ouvidos atentos, os corações abertos. E agora é contigo. Boa noite. Deus fez muitas coisas lá na viagem. Seria impossível contar tudo aqui, mas tem uma coisa que eu queria compartilhar, que é que há uns 2 anos atrás, um amigo teve uma visão em que havia um espírito maligno atrás de mim, tapando os meus olhos. E conversando com ele, entendemos que se tratava da depressão, que me acompanhava há 7 anos. Isso ia muito além da tristeza. Eu não tinha vigor para nada. Eu me sentia muito mal e eu não tinha mais vontade de fazer nada. Me tornei uma pessoa muito mais distante. Comecei a demonstrar mais apatia em relação a tudo e todos. Eu andava muito desesperançoso, porque já fazia muito tempo que eu estava daquela forma. E acredito que minha família tem uma certa predisposição genética para isso, já que muitos deles têm depressão. Parecia que eu estava predestinado a viver daquele jeito para sempre, porque por mais que eu tentasse, nunca tive sucesso em me libertar. Então, quando fui selecionado para a viagem, achei que havia tido algum erro, porque não fazia sentido. Eu pensei que teria muita dificuldade em me conectar com as crianças por causa da depressão, mas logo no primeiro dia Deus me provou o contrário. Depois de passar a tarde brincando com as crianças, me dei conta que não tive essa dificuldade em nenhum momento. Quando nós estávamos voltando para o local onde estávamos hospedados, entrei no quarto e, ao abrir minha mala, me deparei com uma carta, onde essa visão que havia dito anteriormente era completada. Nela dizia que eu fui andando
até a nossa igreja, acompanhado por esse espírito, e que aqui na frente da igreja eu entrava em um carro branco, onde ele não conseguia entrar. Então eu entendi que esse carro era a van que nos levava até o Paraguai, que naquele momento eu estava liberto da depressão. Desde que eu voltei, as pessoas perguntam, né? E aí, como foi? E eu só consigo responder, muito bom. Porque eu acho que eu ainda estou processando, então às vezes eu mando mensagem para Amanda e falo, nossa, acho que hoje Deus me mostrou o que aconteceu lá no sábado, faz uma semana. A gente está tendo que traduzir tudo isso. Foi um momento, assim, hoje eu estava conversando com a Elo e eu falei, parecia que a gente estava vivendo Pentecostes. Então a gente estava tão unido em espírito e o Espírito só se derramava sobre nós e foi transformador. E a viagem inteira a gente ficou com aquele salmo na cabeça, que é o Salmo 2, 3, se não me engano, que fala, peça e eu te darei as nações por recompensa. E foi aqui do lado, mas a gente tem certeza que foi o começo de tudo. Venham conversar com a gente tem muito para contar. Todos nós recebemos profecias, e profecias para a igreja, para o ministério. Foi um tempo de derramar de dons do Espírito Santo. A gente tem muito para falar, mas a gente ainda não entendeu. Mas perguntem que, quem sabe, conversando, a gente consegue explicar para vocês. E vai ser uma alegria, sempre muito gostoso falar sobre missões. Talvez a gente fique umas 2 horas conversando, porque a gente adora falar. A van inteira, ninguém ficou em silêncio. Mas foi bênção, foi um movimento assim maravilhoso e só o começo. O Samuel, ele era quietinho, mas aí na ida ele parou um dia e falou, eu quero contar um testemunho. Já era, sei lá, 2 da manhã. A gente falou, não, pode sentar que a gente vai ouvir. Mas foi bênção, gente. É isso, muito obrigada. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Que alegria, glória a Deus. Meu Deus, cara. Deus cuide muito, poderosamente, é um iniciado grande. É um iniciado poderoso de Deus, cara. Estenda suas mãos, vamos orar por eles. Que alegria. Foram 17 jovens nessa expedição, nessa missão. Estenda suas mãos agora. Declare bênçãos sobre eles. Pai, nós te agradecemos. Eles estão aqui representando, ó Pai, esses missionários, os 17 jovens que estiveram ali no Paraguai. E nós nos alegramos, ó Pai, por tudo que foi feito, as sementes do reino que foram plantadas, aquelas crianças que foram alcançadas com a expressão do amor do Senhor. E também as famílias que receberam um tempo de refrigério. Esse projeto, ó Pai, do orfanato que recebeu um tempo de refrigério através do sim, do servir, dessa expressão de amor deles, Pai. Abençoa aquele lugar, abençoa aquela nação e abençoa também esses jovens, que eles tenham um coração cada vez mais, Senhor, incendiado, um coração fortalecido no Senhor, ó Pai. Confirma a direção de cada um, ó Pai, para o ministério, para o chamado, e nós declaramos essas bênçãos agora, Pai, sobre eles, sobre todo o ministério, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que alegria, gente. Parabéns. Parabéns, Samuel. Que alegria ouvir esse testemunho. É isso aí. Tá livre, tá liberto, tá curado, mano. Uau, Deus é bom demais. Incrível. E hoje é um dia especial, a programação de hoje é o Express. O Express, a gente preza muito por essa programação, que é a oportunidade que a gente tem de ouvir os nossos jovens pregadores. Para você que talvez é a primeira vez que você está no Express, é uma programação diferente. A gente convida nossos jovens para ministrar a palavra, são 3 jovens, e eu já quero chamá-los aqui para orar por eles. O Marco Franco, aê! Chega aqui. Esse menino pequenininho, eu fico pequenininho do lado dele. Cadê o Salles? Chega aqui, Salles. Eita glória, tá no sangue já. O Salles vem de família de pregadores aí, hein? Eita. E a Stephanie Sartori, cadê? Chega pra cá.
A Tef está indo para Maringá, então a gente já vai aproveitar aqui hoje também para fazer um envio dela. Vai ser um momento especial aqui. Estenda mais uma vez suas mãos, vamos abençoá-los aqui. Pai, obrigado. Obrigado pelo coração e pelo servir de cada um. E aquilo que o Senhor já ministrou, que eu tenho certeza que vem do lugar de secreto, Pai. Que eles possam transbordar, que eles sejam boca de Deus aqui nesse lugar. Que eles sejam um canal, sejam um instrumento. Fala através da vida deles ao coração de cada jovem. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, nessa noite. É nossa oração agora em nome de Jesus. Amém, amém. Quem começa é o Marco. Vamos lá, Marco. Certinho, não precisa não. Vixe, que emoção. Para quem não me conhece, eu sou o Marco. Eu vou falar sobre um tema que tem queimado no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre isso, que é identidade em Cristo, o tema. Com base lá em Efésios 5:1, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse tema Cristo tem falado para mim sobre como nós devemos nos parecer com Ele. Cada vez mais. Cada vez mais parecer com Cristo, praticar os seus ensinamentos, assim para que quem olhar para nós, veja Cristo. O termo que eu vou usar aqui, o adjetivo, vai ser radiante. Com base no Salmo 34:5, que diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o rosto dele jamais mostrará decepção. Radiante tem um sentido de transmitir Jesus, expressar Jesus. Radiante é quem está cheio de alegria, quem está cheio de entusiasmo. E no original grego quer dizer estar cheio de Deus, entusiasmo. E eu vou falar sobre isso, os tópicos vão ser todos com adjetivo radiante. Então, o primeiro tópico é os que não estão radiantes. Os que não estão radiantes são as pessoas que a gente tem que buscar. São as pessoas, acredito que não tenha ninguém aqui que não esteja radiante. Porque muito provavelmente todos aqui já aceitaram a Cristo. Mas tem pessoas lá fora que precisam da gente. Pessoas que não conhecem Cristo ou conhecem e têm uma visão ruim dele. Por conta de atitudes nossas, às vezes. Essas pessoas precisam da gente. Dói o meu coração quando a gente vai fazer um evangelismo de rua. E tem 30 jovens, nem isso às vezes. E é uma necessidade a gente buscar essas pessoas. Se a gente crê que Cristo é o Senhor e Salvador, a gente tem isso como verdade, a gente tem que buscar essas pessoas. É necessário. Marcos 16:15 vai dizer assim: e lhes disse, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então eu não vou me prender muito a esse adjetivo, porque daí chegaria em outra pregação. O segundo tópico é os que acham que estão radiantes. Os que acham que estão radiantes, eu vou usar uma frase do Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo francês, ele vai dizer assim: você não é você buscando a aprovação de quem também não é você. Isso entra no aspecto que a gente chama na filosofia de persona, máscara social, que é a pessoa que faz as coisas com base na aprovação dos outros. A pessoa que busca a aprovação dos outros em contextos, que não deve, porque a gente deve ser a gente em essência. Quando a gente faz as coisas com a aprovação dos outros, a gente não é a gente. Cristo vai dizer lá em Mateus 23:27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Olha que forte isso. O intuito dessa mensagem é que você faça uma autoavaliação. Que você pense, será que eu não estou sendo como Jesus descreveu os fariseus aqui? Que a gente veja se a nossa intenção de vir aqui para o culto está sendo para adorar a Deus, ou para postar uma foto no Instagram. Está sendo para adorar a Deus, ou fazer qualquer outra coisa, fazer um rolê depois do culto, ou conversar com os amigos. Se a gente está vindo aqui para fazer o que a gente tem que fazer, adorar a Deus. Lembre-se, não é errado tirar foto para o Instagram, lógico que não. Não estou falando isso. O errado é você vir só para fazer isso. O problema está na intenção. Se você vem só para fazer isso e não se conecta com Deus, vem para mostrar para os outros que você é cristão, mas não está sendo, não adianta de nada. Antes de você mostrar, você precisa ser. Isso é uma verdade, porque Deus conhece nosso coração. Ele sabe a nossa intenção.
E se você tem isso como verdade, você precisa primeiro se conectar com Deus, depois mostrar para as pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia, pode passar o slide. João 14, 7, 9, vai dizer assim: se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Um pouquinho mais para frente, no verso 15 ao 16, ele vai dizer assim, Cristo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro a vocês, que esteja com vocês para sempre, falando do Espírito Santo. No verso 18 ao 21, ele vai dizer assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Olha isso aqui. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Eu também o amarei e revelarei a ele. Olha que forte isso. Ele está em nós. Ele está afirmando: olha, estou em vocês, vocês estão em mim. Quando a gente entende isso, quando a gente começa a mexer com o Evangelho, praticar o Evangelho, porque não adianta de nada a gente estar vindo aqui e não praticar o que a Bíblia diz. Isso aqui não é uma Bíblia, né? Mas a Bíblia. Não adianta de nada a gente vir e não praticar o que a Bíblia diz. O que o Evangelho de Deus diz. O que ele ensina. Porque uma frase do Tássio Licurgo, muito massa. Ele vai dizer assim: olha, você está numa garagem, não te faz um carro. Você está na igreja, não te faz cristão. O que te faz cristão é viver para Cristo. É assumir que a tua vida é de Cristo e que você tem que fazer o que ele diz. Entende isso? O cristianismo não é uma religião morta, é uma vida de relacionamento real com Cristo. E olha para a vida de Paulo, pode passar o slide. Aqui é Estevão, aqui é Paulo. A gente não pode se comparar a Paulo, né? Mas Paulo, o sucesso dele se mediu conforme o nível do seu esvaziamento. Ele não tinha nada, ele vivia em prisões, ele não tinha bem material, mas ele tinha Cristo. Isso basta. Entende isso? Isso basta, porque Cristo é tudo que a gente tem. A presença dele vale mais que qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem nada que é melhor que a presença dele. Casa, carro, nada. Isso a gente tem que tomar como verdade. Quando a gente assume isso, quem vê a Cristo vê ao Pai. Quem vê a nós tem que ver a Cristo. Quando a gente assume essa verdade de que Cristo é tudo que a gente tem, a gente começa a se encher dele, a gente começa a estar cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de Deus. Quando a gente começa, as pessoas começam a olhar para a gente com outros olhos. Começam a ver que nós, cristãos, temos um amor que ninguém tem. Um amor que constrange. Porque os valores do Evangelho têm um valor totalmente diferente do mundo. No Evangelho, servir é reinar. No Evangelho, para Paulo, morrer é lucro. Para mim também, não sei para vocês. Porque o Evangelho é lindo. E se a gente viver o que ele diz, cara, não tem coisa melhor. E eu vou trazer um versículo, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. E é Paulo, ele aconselhando Timóteo. E é muito lindo como ele fala. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, e olha as testemunhas, né? Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu o advirto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a objeção doutrina. Ele está falando dos dias de hoje. Os nossos dias, ele está falando dos dias de hoje, não suportarão a objeção doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que seus ouvidos querem ouvir, como coçando. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Tu, porém, seja moderado, em tudo suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Isso aqui é Deus falando para a gente. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Deus chama alguns para viver disso. Mas Deus chama nós para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Se você é médico, prega a palavra. Você é empresário, prega a palavra. Aonde você estiver, prega a palavra. A ponto das pessoas olharem e falarem, pô,
eu tenho que estar perto desse cara. As pessoas, lá na Inglaterra, o Luca Martini, ele comanda uma igreja anglicana lá, e as pessoas estão fazendo fila para orar, para ele orar por elas. 200 pessoas assim, e depois que ele ora por todas, eles vão evangelizar nas ruas. A gente tem que viver isso. Esse é o evangelho. Eles olham para ele e falam, pô, esse cara, ele está radiante. Ele está radiante. E aí, quando a gente olha para a história de Estevão, lá em Atos 6,15, vai dizer assim, todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viam que o rosto dele parecia como o de um anjo. O quão radiante Estevão estava. O quão cheio de Deus Estevão estava. Ele estava pronto para dar a vida. Por isso aqui que a gente está reunido hoje. O quão radiante ele estava. E a gente tem que ser assim. A gente tem que estar disposto a fazer tudo. Tudo e com amor. Porque no final, descorre todo ato 7, e no final Estevão fala assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Olha, Estevão pensou no amor. Ele amou os inimigos. A gente tem que amar nossos inimigos. A gente tem que servir. A gente tem que mostrar o amor que Cristo nos amou primeiro. Não pense que isso é injusto. Se fosse justo, era para a gente nem estar aqui. Uma vida cristã, uma vida radiante, é estando cheio de Deus e fazendo o que Ele nos ensinou a fazer. E não vindo aqui querendo mostrar para todo mundo que faz e não faz. Não lê, não tem intimidade. Ser cristão não é só estar presente na igreja, tirar uma foto no culto ou aparentar santidade nas redes sociais. Cristianismo verdadeiro é uma vida tão cheia de Cristo que quem nos vê, vê Ele. É isso, obrigado. O pastor pediu para mim orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque estamos reunidos no Seu santo nome, Pai. Obrigado porque Tu tens feito coisas maravilhosas aqui nos jovens, Pai. Tenho certeza que o Senhor está levantando uma geração, Pai, que vai abençoar muito toda a Cascavel, vai abençoar muito todos os outros lugares, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, possa abençoar os próximos que vão pregar aqui, Pai, o Salles e o Sartori. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e cuide de nós, que Tua presença se faça real hoje aqui e sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Uau! Que palavra, que palavra. Fala para a pessoa do teu lado aí, você está radiante. Só o computador me ajudar aqui, a gente já inicia. Boa noite, pessoal. A palavra que eu venho trazer aqui hoje são coisas que Deus tem colocado no meu coração esse ano, coisas que Deus me permitiu crescer e eu espero que tenha fruto na vida de vocês também. Eu vim aqui para falar sobre fundamentos sólidos para uma vida, fundamentos essenciais para uma vida sólida na fé. Eu vou abordar 4 aspectos. Aqui, pode colocar o slide? Pode colocar o primeiro, por favor? O primeiro fundamento que eu quero abordar aqui é sobre guardar a palavra. Por que devemos guardar a palavra? A palavra é o firme fundamento das nossas vidas. Ela é o nosso manual de vida. Se a gente não conhece a palavra de Deus e se a gente não a pratica, como que a gente vai saber se somos verdadeiros servos ou filhos de Deus? A palavra nos diz, em Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por que
primeiro de tudo, por que eu devo guardar a palavra? Porque ela vai me ajudar a não pecar contra o Senhor. Então, quando chegar um momento onde eu estou prestes a pecar, a tua palavra diz tal coisa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, no momento que eu estou prestes a pecar, a palavra vai me ajudar também a fugir do pecado. Em Josué 1:8, a palavra diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, nem de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, guardar a palavra também vai fazer os nossos caminhos prosperar e nos tornarmos bem-sucedidos. Em Hebreus 4:12, nós temos que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções no coração. E Mateus 7:24 e 25, Jesus nos diz que, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, a palavra de Deus é um alicerce nosso. É uma forma da gente estar firme e também não cair nas ciladas do diabo. O segundo aspecto é a fé. Então, o que a gente pode entender como fé? Eu classifiquei aqui como convicção. Então, como é que eu vou ser um cristão verdadeiro se eu não acredito que Cristo existe? Se eu não acredito na palavra dele? E a palavra vem nos dizer que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é visível. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós que somos justos, viveremos por fé, não pelo que vemos. E o que a palavra nos diz que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, é uma convicção, é uma certeza. E, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E, por fim, Hebreus 11:6 nos diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, como é que a gente pode agradar a Deus se a gente não exercer a nossa fé, se eu não tenho convicção nele? Eu trouxe aqui também algumas passagens para trazer alguns exemplos. Esse aqui eu não coloquei no slide, tá? Deixa eu abrir aqui. Nós temos também Hebreus 11, a chamada Galeria dos Heróis da Fé. E eu quero citar aqui alguns exemplos de homens que são citados ali porque eles foram exemplos de fé. Em Hebreus 11:5, temos que pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Enoque foi arrebatado. Hebreus 11:7 nos fala: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Então, Noé é um grande exemplo do que ele teve convicção numa palavra. Deus falou para ele, faz uma arca. E Noé, recebendo a instrução do Senhor, foi e fez. Também temos, por fim, um último exemplo que eu trouxe aqui de fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E Isaque era o filho da promessa. Abraão pensou, Deus proverá. Ele olhou, eu sacrifico o que for, porque Deus me deu uma promessa e eu sei que Ele proverá.
O terceiro aspecto que eu quero abordar aqui é a perseverança. A perseverança eu classifiquei como a nossa capacidade de aguentar circunstâncias adversas e continuarmos seguindo em frente. E eu fiz uma analogia da perseverança com uma corrida. Hebreus 12:1 nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, vai indicar a nossa capacidade de aguentar, suportar tudo aquilo que é adverso ou que a gente classifica que não nos faz bem no nosso dia a dia, mas a gente continua mesmo assim. Em 1 Coríntios 9:24 nós temos: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Perseverem de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Só que nós corremos, nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E temos aqui em Atos 20:24, Paulo falando sobre um exemplo de perseverança. Paulo é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia porque Paulo ensina muito sobre perseverança. Ele fala: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E temos aqui também, Paulo continua como um exemplo de perseverança, Filipenses 4, de 11 a 13, a gente geralmente utiliza aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo vem ali: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então a perseverança também é a gente estar pronto e adaptado a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, mas eu estou apto a suportar, a me adaptar a toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco. Em 1 Coríntios 9:24, nós continuamos aqui: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo aqui continua como um exemplo. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que eu seja aprovado no Senhor. E agora eu vou entrar numa passagem que eu gosto muito, que nos diz muito, aqui é um alicerce sobre o porquê que a gente deve perseverar. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quando a gente persevera, a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e esse caráter aprovado é esperança. E a esperança nossa é em Cristo. Então, quando a gente persevera e tem nosso caráter aprovado, nós estamos firmes em Cristo. Eu trouxe aqui também Tiago 1, 2 e 4, que é parecido. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. E hoje eu posso falar que eu sou alegre. Eu considero o motivo de grande alegria o fato de eu passar por diversas provações na minha vida. O fato desse ano ter sido um dos anos mais difíceis, mas também um dos anos que eu mais cresci com Jesus, porque eu entendi que a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Então, as provações, elas vão nos fazer ser maduros e também vão trabalhar a nossa integridade. E continuando aqui, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Então, mais um exemplo de perseverança, de o porquê a gente perseverar. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E Jesus, em Marcos 13, ele nos diz: todos odiarão vocês por minha causa,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que suportar tudo por mim será salvo. E para finalizar aqui, Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E oração é o próximo ponto que a gente vai abordar. Então, o quarto ponto aqui, pode passar? É oração. E o que é a oração? A oração é a nossa comunicação com Deus. É um elo de conexão e comunhão entre nós que somos criação com o Criador. Ela faz com que a gente apresente o que a gente tem a Deus, os nossos sentimentos, às vezes as dificuldades que a gente está passando, e também, através da oração, a gente tem um refrigério em Deus. Em Mateus 6, de 5 a 13, Jesus nos dá uma instrução sobre oração. Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A Bíblia nos fala que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus fala para que a gente não fique em pé nas sinagogas orando para ser visto, porque se é serviço que eu quero, então a minha recompensa está em serviço, e não no que eu estou apresentando para Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir, mas às vezes Ele quer que a gente entregue, porque Ele quer ouvir de nós também. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a oração é importantíssima para a gente continuar tendo um relacionamento íntimo com Deus. E é muito importante a gente ter o nosso tempo de secreto. Essa palavra, ela veio de um momento de secreto. Ela veio de uma meditação que eu estava fazendo com Deus e estava entendendo. E Deus me mostrou esses pontos onde eu tenho crescido esse ano. Também a oração é importante porque, pode passar para o próximo versículo, Filipenses 4, 6 a 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E ele completa ali: e a paz que excede todo o entendimento toma conta de nós. Então, quando eu oro, quando eu entrego minha ansiedade a Deus, em orações e súplicas, Ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento para o meu ser. E Tiago 5,16 nos diz, aqui também, hoje à tarde foi falado no Vida Vitoriosa a respeito, que a gente tem que ter, é bom que a gente seja, nós que somos justos, precisamos de outras pessoas justas. Então que a gente tenha sempre aquele amigo que a gente pode contar nos momentos de dificuldades, que eu posso abrir meu coração, que eu posso, cara, pequei com isso e preciso de uma oração. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E vemos aqui, dentro desses 4 aspectos, são coisas básicas da nossa vida com Deus, são coisas que, às vezes, a gente pode olhar, tá, mas a palavra fala muito sobre isso, é pregado sempre, e às vezes a gente se esquece. Eu mesmo, no meu dia a dia, às vezes não parava, e em um momento eu decidi, falei, não, preciso mudar a minha vida, preciso de uma mudança de postura, e Deus me permitiu crescer nisso. E para concluir essa palavra, tem uma passagem que tem feito muito sentido, inclusive a do Bases. Dentro de todos esses aspectos, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado. Dentro de todas as dificuldades, tudo que a gente passa no nosso dia a dia,
Ele faz com que toda a graça seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, nós possamos transbordar em toda boa obra. Então, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e que isso possa edificar e ajudar vocês a crescer no dia a dia de vocês também. Deus abençoe. Boa noite. Vamos orar, pessoal. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço por tudo que o Senhor pôde transmitir, te agradeço por ser um instrumento de Ti, Senhor. Não estou aqui para fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem mandado fazer. Que o Senhor abençoe também a Stephanie, que vai estar aqui pregando daqui a pouco. Que o Senhor prepare os corações de quem está aqui. Que seja um momento agradável em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos. É uma palavra que Deus tem ministrado há muitos anos no meu coração. Eu compartilhei com a minha líder Jenny e ela me encorajou de falar com o pastor Tiago. E eu espero que faça sentido no coração de vocês da mesma forma que fez sentido no meu coração quando Deus ministrou tudo isso. Vou começar me apresentando para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Stephanie. Eu tenho 20 anos, nasci aqui em Cascavel, frequento a NIB desde 2019, mas como o pastor falou antes, há 2 semanas eu me mudei para Maringá. E eu estou compartilhando isso com vocês porque isso vai fazer parte daquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Porque hoje eu, com 20 anos, desfruto de uma promessa que eu recebi com 16 anos. E eu tive um tempo de espera até essa promessa se cumprir na minha vida. Então, eu quero compartilhar com vocês como é o nosso tempo de espera, como esperar em Deus e como permanecer na presença de Deus, desfrutando aquilo que Ele tem para a nossa vida, enquanto a promessa não é cumprida, de fato, na nossa vida. O texto que eu vou usar de base está em Atos 1, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bom, no final dessa passagem de Atos 1, a gente lê bastante sobre a espera. E aqui no slide eu coloquei o versículo em si, que diz assim: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, de como que você se sente quando a gente fala sobre esperar em Deus? Como que o seu coração fica? Como que você se sente quando alguém fala que você vai passar por um período de espera? Você vai passar em um período de silêncio. Muitas vezes você não vai receber uma resposta muito clara de Deus. Para muitas pessoas isso pode causar angústia, pode causar aflição, preocupação, medo e ansiedade. Mas eu quero falar para vocês hoje que o nosso tempo de espera no Senhor tem que ser um tempo de adoração a Deus. Porque é justamente na espera que a gente desfruta da presença do Senhor. A palavra espera, ela significa permanecer ao redor. Então, ali em Atos 1, ela atua como um direcionamento para aqueles homens. Então, quando é dito para eles esperarem em Jerusalém até a promessa de meu Pai, a palavra não foi dita para eles ficarem no conforto ou não tomarem nenhuma providência, não tomarem nenhuma atitude, mas realmente foi dito para eles esperarem ali e desfrutarem do tempo na presença do Senhor.
Então, muitas vezes, falando de novo, a gente tem muita ansiedade no nosso coração. Mas eu preciso te dizer que é muito bom a gente esperar com grandes expectativas em Deus. E eu quero te fazer outra pergunta agora. Como você decide esperar em Deus? De que maneira você decide permanecer na presença do Senhor? Você permanece esperando com murmuração? Você permanece esperando com alegria? Com esperança naquilo que Deus te entrega? Com medo? Com ansiedade? Como que você tem esperado na presença de Deus? Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que decidiram permanecer esperando com fé e com temor no coração. E eu trouxe 2 pessoas para a gente conversar um pouquinho. A primeira pessoa é Davi. Davi foi um grande rei da Bíblia. Ele foi ungido como rei quando ele tinha 15 anos. Mas somente 15 anos depois, ele foi de fato coroado rei. E o que ele fez durante esse tempo? Ele continuou adorando ao Senhor. O tempo de espera dele, embora ele fosse um ser humano e tivesse preocupações, aflições, o tempo de espera dele foi um tempo que ele realmente louvou a Deus e desfrutou da presença do Senhor. E com isso, ele pôde viver de fato as promessas que Deus tinha para a vida dele. Outro exemplo também é Ana. Ana é mãe de Samuel, um filho que foi prometido pelo Senhor, porque Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E ela passou anos orando e se dedicando realmente, adorando ao Senhor, clamando pela presença de Deus, até que de fato essa promessa cumpriu. Ela foi abençoada com um filho e entregou, consagrou esse filho para Deus mesmo. E Samuel foi um grande profeta da Bíblia. E o que essas pessoas elas têm em comum é justamente o temor que movia o coração delas. Então, eu vou falar de novo. Embora eles fossem seres humanos que eram cercados de insegurança, de medo, muitas vezes de preocupação, angústia, a fé que eles tinham em Deus era maior. E isso movia o coração deles. Eles eram movidos pela fé e pela certeza de que a vontade de Deus é soberana na vida deles e que Deus iria realizar os planos que Ele queria. E com isso, Deus colocou 3 pontos no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que para a gente alcançar a nossa promessa, a gente precisa passar por um processo. A questão é que hoje nós vivemos em uma sociedade muito imediatista. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a muita informação, nós temos respostas muito rápidas, o mundo é muito globalizado, a gente é muito conectado com tudo. E a gente acha que no reino de Deus, as coisas vão ser assim também. A gente vai ter as respostas na hora que a gente quer. No estalar de dedo, a gente consegue descobrir realmente as coisas que vão acontecer. Mas a gente precisa entender que para a gente conseguir realmente desfrutar de uma promessa, a gente precisa passar por um processo. Os processos, eles são difíceis, eles são dolorosos. Muitas vezes, os processos nos colocam em um lugar de humilhação. Nós somos humilhados, às vezes. Mas eu preciso te falar que é no processo, é durante o processo, é no deserto que Deus revela a nossa verdadeira identidade em Cristo. E a gente pode ver isso na vida de Pedro. Pedro foi um dos 12 discípulos que caminhou juntamente com Jesus durante os 3 anos de ministério que Jesus teve aqui na Terra. E Pedro era uma pessoa muito impulsiva, tinha uma personalidade muito forte. Eu acredito que por isso que ele conseguiu realmente viver muitas coisas ao lado de Jesus. Mas, principalmente, Pedro ele viveu tudo isso porque ele entendeu o significado de estar ao lado de Jesus e caminhar com alegria ao lado de Deus. Antes de Pedro receber o seu chamado, ele recebeu um novo nome. Então, antes Pedro era Simão, e Simão significa cana quebrada. E quando Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, ele ressignificou o nome dizendo que Pedro era uma rocha. E na Bíblia a gente consegue ver que Jesus fala que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro precisou passar por essa mudança de identidade, precisou entender que antes, quebrado, e agora com a presença de Jesus, ele era uma rocha, ele era algo firme. Então, eu quero te falar que antes de Deus te dar uma função no reino dele, ele vai mudar o seu nome. Antes de você receber uma função no reino de Deus, você recebe a sua identidade como filho, você recebe a sua identidade como filho escolhido, amado, perdoado. E é justamente no processo que a gente vai conseguir desfrutar disso. Porque não tem como a gente viver o chamado de Deus sem antes a gente realmente estar submerso na presença do Senhor, submerso e restaurado naquilo que Jesus fez na nossa vida. E o segundo ponto que eu queria falar com vocês
é que nós precisamos ser fiéis quando Deus nos diz não. Nós, seres humanos, temos um coração falho, um coração pecaminoso. E, aos olhos humanos, quando a gente recebe um não, a gente acha que isso é algo negativo. A gente acha que alguém está nos barrando, alguém está nos impedindo, ou alguém está realmente não permitindo que a gente faça certas coisas. Mas a gente precisa nos atentar, abrir os nossos olhos espirituais para entender que quando Deus nos diz não, Ele está nos protegendo. Porque o nosso coração de ser humano é um coração falho. Muitas vezes a gente vai sonhar coisas que não são, não se equivalem aos planos que Deus tem para a nossa vida. E se Deus fosse realmente conceder tudo que a gente sonhava, tudo que a gente realmente espera na presença de Deus, a gente não ia conseguir desfrutar realmente da promessa dele. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus quando Ele diz sim, mas nós também precisamos ser fiéis a Deus quando Ele nos diz não. Porque o não de Deus, Ele nos protege. Ele fala, filho, ainda não, você ainda não está pronto, eu ainda preciso te capacitar, eu ainda preciso te levantar. Porque se você tenta viver algo no tempo errado de Deus, você não vai conseguir desfrutar de fato as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E eu consigo ver isso na história da mulher de Ló. Quando a gente lê Gênesis, a gente entende que tinha uma cidade chamada Sodoma que estava completamente corrompida pelo pecado. E através de Abraão, ele intercedeu e Deus foi misericordioso e salvou a família de Ló. Mas ele deu uma direção para eles mudarem de cidade. Durante esse trajeto, eles não poderiam olhar para trás. Se eles olhassem para trás, algo de errado, né? Que não estaria planejado acontecesse. E o que acontece é que durante esse período que eles estavam transicionando de cidade, a mulher de Ló, ela justamente fez o que Deus não pediu para ela fazer. Ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Então, aquilo que era para ser uma bênção na vida dela, Deus tinha um novo começo para ela e para a família dela. Aquilo que era para ser uma bênção acabou se tornando uma maldição, porque ela estava apegada aos próprios interesses. Ela estava apegada às próprias vontades. Ela estava tão apegada à cidade que ela estava morando, ela olhou para trás em uma certa distância ali da viagem, e isso acabou comprometendo, e ela deixou de desfrutar os planos que Deus tinha para ela, justamente porque ela não foi fiel a uma direção de Deus. Então, por mais que a gente receba muitos nãos às vezes, a gente precisa trabalhar os nossos olhos espirituais e entender que Deus nos diz não porque Ele nos rejeita, não porque nós não somos capazes, não porque Ele não acredita na nossa capacidade justamente, mas justamente porque nós ainda não estamos prontos, porque ainda tem alguma área no nosso coração, no nosso caráter, que ainda precisa ser um pouco trabalhada. E a gente precisa ser fiel a esse não de Deus, é importante. E a terceira e última coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a promessa de Deus, ela não pode se tornar um ídolo no nosso coração. Eu acredito que muitos aqui já receberam muitas coisas de Deus, já tiveram muitas experiências. E eu falo por mim que durante muito tempo na minha caminhada cristã, eu fui uma pessoa que era movida por experiências espirituais. Eu vinha na igreja querendo receber algo de Deus, querendo que alguém me entregasse mais uma palavra, querendo receber mais uma revelação. Então, o que movia o meu coração era justamente a vontade de receber e não justamente de contemplar a Deus. Então, as promessas de Deus, as bênçãos, elas acabaram roubando o lugar realmente de Deus no meu coração. Então, a gente precisa cuidar muito e vigiar o nosso coração, porque nós precisamos ter uma satisfação e uma alegria no Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele nos dá, não por aquilo que Ele nos proporciona, não pelas promessas que você já recebeu, pelas palavras que já foram entregues para você, porque você quer mais, mas justamente porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que te ama, que te acolhe, Ele quer os seus filhos perto dEle. E a gente consegue ver, eu vejo muito isso em Gênesis 22, na história de Abraão e Isaque. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, de que ele teria um filho. E foi uma promessa que ele teve que esperar muito tempo. E durante esse tempo ele teve fé, ele participou de muitos processos. Mas realmente essa promessa se cumpriu. E Isaque era justamente a concretização da promessa de Deus na vida de Abraão. E Abraão amava tanto seu filho, a Bíblia diz que Deus fala para ele assim,
Isaac, o filho que você tanto ama. Então, a Bíblia relata que Abraão tinha um amor tão grande por Isaac, tão grande, mas a gente consegue ver que a partir do momento que Deus pede Isaac como sacrifício e Abraão obedece, demonstra obediência, a gente consegue ver que a promessa era importante para ele, mas o amor e o temor que ele tinha por Deus era maior. E essa essência, essa cultura que a gente precisa ter no nosso coração, de que a gente precisa sim se apegar às promessas de Deus, a gente precisa sim querer conquistar as coisas do reino para a nossa vida, mas a gente precisa principalmente se apegar àquele que nos prometeu algo. Porque de nada vale você desfrutar de uma promessa se você não tem a presença do Criador junto contigo. A promessa sem o Criador, ela não vale. De nada vale. Então, a gente precisa ter essa cultura. E em Gênesis 22, é a primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia. Então, a gente consegue ver que entregar, sacrificar muitas vezes algo que é importante para nós é uma forma de adoração. O jeito que Abraão foi obediente, sem contestar, demonstra que ele era um verdadeiro adorador de Cristo, de Deus. E a gente entende que os verdadeiros adoradores, eles entendem que tudo vem de Deus, e tudo pertence a Deus, e tudo vai voltar para Deus também. Então, o verdadeiro adorador, ele nada retém a si, mas com obediência, ele sempre dá aquilo que o Senhor pede, e ele tem a esperança de que o Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu. Porque ele confia que o Senhor é um Deus provedor, que vai prover tudo o que é necessário. Então, novamente, eu digo para vocês que o nosso amor em Cristo não pode depender das coisas que ele nos dá, das promessas que um dia foram faladas, proferidas para nós, mas justamente nosso amor em Cristo precisa depender de quem ele é, não por aquilo que a gente ganha ou deixa de ganhar por ele. E eu gostaria de testemunhar um pouquinho do que eu estou vivendo na minha vida. Eu acho que vai fazer sentido. E não para me vangloriar, mas justamente para encorajar vocês, porque eu tive o meu tempo de espera. Eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti quando eu tinha 14 anos. Comecei a frequentar aqui a NIB. E quando eu tinha 16 anos, eu fui no meu primeiro evento cristão de adolescentes da minha vida. E lá, recém-convertida, não fazia a mínima ideia das coisas maravilhosas, extraordinárias, o poder explosivo do Espírito Santo, não fazia a mínima ideia dessas coisas. E lá eu recebi uma palavra. E eu era muito nova, muito imatura, mas aquilo realmente ficou no meu coração. Eu recebi uma palavra de que Deus me queria longe e que em um tempo certo eu iria ser enviada. E aquilo continuou no meu coração, eu sempre orando e pedindo muito para Deus a direção. E eu tive o meu tempo de espera. E eu quis compartilhar justamente isso com vocês, porque eu quero dizer que vale a pena esperar com alegria no Senhor. Vale a pena você esperar com fé. Vale a pena você esperar com temor, porque a gente sabe que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu tive esse período dos 16 até hoje, que eu tenho 20 anos, 4 anos em que realmente eu me firmei na igreja, 4 anos em que Deus me capacitou, me levantou, me usou em ministérios, me usou em GA, enfim. E eu queria falar para vocês que eu também tive o meu processo, eu também recebi muitos nãos de Deus. E o não, ele é importante, de novo falando, porque o não de Deus, ele nos protege. Porque o nosso coração, às vezes, sonha coisas que não condizem com os sonhos de Deus para nós. Mas a gente precisa se apegar à esperança de que Deus sabe o tempo certo das coisas. E hoje eu tenho desfrutado do meu tempo de espera, tenho desfrutado do meu tempo de oração. E eu queria dizer para vocês que tudo na nossa vida há um tempo. Há um tempo da gente orar, há um tempo da gente receber, há um tempo da gente desfrutar da presença de Deus, há um tempo da gente viver a promessa e há um tempo da gente testemunhar também. E a gente tem que ter paciência em esperar com fé, com sabedoria, com temor, o tempo de Deus para cada coisa, porque a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Então, novamente, eu falo para vocês que é importante sonhar os sonhos de Deus, se apegar às promessas, mas é mais importante a gente se apegar a quem nos dá uma promessa, porque de nada adianta a gente viver uma promessa longe do Criador. E é isso.
Benção essa palavra. Vamos orar pela Tef. A gente quer fazer agora um momento de envio. Como ela falou aqui, foi um tempo de espera, né? E nós cremos que realmente Deus preparou esse momento para você estar indo lá e que você seja bênção, seja uma missionária naquele lugar. Creio que Deus vai derramar mais sobre a sua vida, você vai receber muito, mas vai transbordar muito também. Amém? E ela tem servido fielmente aqui, tem sido bênção, líder de GA, líder de ministério, e que ela possa naquele lugar também continuar servindo aquele povo, aquela comunidade. É o mesmo Deus, é o reino de Deus naquele lugar. Se você puder, estenda as suas mãos, declare bênçãos agora sobre a vida dela. É um envio, e eu creio realmente que Deus está movendo nesse tempo ela para esse lugar. Pai, nós te agradecemos, nos alegramos pela vida da Stephanie, ó Pai, que temos acompanhado já. Deus, e aquilo que o Senhor tem feito através da vida dela. Pai, eu oro agora que da mesma maneira que ela tem servido aqui, com esse coração humilde, com esse coração que ama a Deus, que ama pessoas, que o Senhor guarde o coração dela naquele lugar, Pai. Ela tem buscado entender a sua vontade, e como ela ministrou aqui, ó Pai, essa palavra realmente vem do coração, vem do secreto, ó Pai, vem daquilo que o Senhor tem falado a ela. E nós oramos enviando e abençoando ela naquela cidade, que ela seja um instrumento do Senhor lá. Ela está indo num tempo de estudo, num tempo de aprendizado, num tempo de crescimento, mas nós cremos que também ela vai transbordar naquele lugar, que ela seja, Senhor, uma missionária naquele lugar, que ela possa alcançar muitas vidas, transbordar sobre aquela comunidade, aquele povo, aquela igreja. Pai, guarda e protege ela. Esteja as tuas mãos sobre ela todo o tempo, Pai. Guarda a sua família que fica aqui também. E nós te agradecemos por esse tempo que ela esteve aqui servindo. Em nome de Jesus nós oramos e enviamos agora a Stephanie, Pai, em teu nome. Amém. Deus abençoe, Stephanie. Amém. Glória a Deus por essas mensagens, por essas palavras. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você fique em pé agora. Não saia, por favor, não saia nesse momento. Não vá no banheiro, não vai tomar água. É um tempo de oração. E Deus ministrou aqui de várias formas. Marco falou sobre radiantes. Assim como Estevão estava radiante ali naquele momento. E era realmente o rosto de Deus. Deus nos chama para isso. No mundo, sermos sal, sermos luz. É o rosto que transparece o Espírito Santo, a presença de Deus. Então eu quero orar sobre isso na sua vida. Quero orar também sobre essa palavra do Salles. Os fundamentos que ele trouxe aqui tão importantes, a palavra, a fé, a perseverança, a oração. Isso tem que ser a nossa prática, tem que ser a nossa conduta. Quero orar sobre isso na sua vida. E essa palavra tão pontual também da Stephanie. Tempo de espera. Talvez você está nesse momento aí esperando por algo. Seja fiel no processo. Assim como ela testemunhou aqui, e realmente Deus moveu as coisas agora para que ela fosse para lá no tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito de Deus. Nesse momento, feche seus olhos, fala com Deus aquilo que tocou no seu coração, aonde Ele mexeu com você nessas mensagens, algo que você precisa colocar diante do Senhor. Fala com Ele aí no seu lugar. Seja sincero. Conecte-se com Ele nesse momento. Pai, nós queremos agradecer, Deus. Queremos agradecer pelo Teu mover, através da palavra, pela vida do Marco, do Salles, da Stephanie, Deus. O Senhor ministrou o coração dos jovens aqui nessa noite, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu oro agora que Teu Espírito Santo, que de uma maneira personalizada, fala a cada coração. Esteja tocando agora. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra que foi lançada, as sementes aqui, ó Pai, em cada coração. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para transformar, para acrescentar. Toca, Pai, na vida de cada jovem agora. Que todos sejam radiantes, ó Pai. Como Estevão, cheio do Espírito Santo, ó Pai.
Quando as pessoas olhem para esses jovens, que eles possam ver a face de Cristo, a face como de um anjo, a face de Cristo, ó Senhor. Que eles sejam radiantes onde eles forem, ó Pai. Que seja uma geração, Deus, firmada na palavra, uma geração firmada na fé, uma geração perseverante, uma geração que ora, uma geração que realmente, Senhor, caminha debaixo da sua vontade, Deus. Não está aqui presente apenas numa igreja ou num culto, mas que realmente ama o Senhor e caminha debaixo da sua vontade, Deus. Existem jovens aqui hoje que estão no momento de espera, talvez quase desistindo, Senhor, que já não, talvez faltem forças, talvez a esperança esteja se esvaindo, ó Pai, para alguma situação. E eu oro para que o Senhor traga um renovo agora, traz um refrigério agora. Toca, Senhor, na alma, toca, Senhor, na mente, toca na visão, renova a esperança, renova a fé, Senhor. Toca lá no íntimo. Que cada jovem aqui possa discernir, entender e respeitar e abraçar o processo, Deus. Cada um de nós tem um processo, há um tempo certo para cada propósito de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender, discernir e se alegrar nesse processo. Ajuda, Pai, ajuda cada um aqui a se alegrar no processo de Deus, no tempo de Deus. Eu oro, Pai, todas essas sementes que foram lançadas, que elas germinem, frutifiquem. Abençoa essa geração, abençoa essa juventude. É a nossa oração agora, Pai, em nome de Jesus. Amém.